Por que eu estava falando sobre subestimar o adversário no... Não no sentido muito de cuzão, assim, não. Mas olha só a sequência. Qual foi o grande jogo do Flamengo? Foi contra o Corinthians, não foi? No Maracanã. O Flamengo destruiu o Corinthians naquele jogo. Foi um domingo. Tem 10 dias isso. Ah, foi o jogo da Globo, dos 60 anos. Destruiu. Logo depois, pega o Cruzeiro. Nação flamenguista, é como o Thiago Life aí explicou, né? E vai explicar pra você. Você fica até o final do vídeo que você vai entender, né? O Flamengo subestimou a Libertadores, subestimou o adversário, né? Achando que era um grupo fácil, que ia ganhar a qualquer momento, os adversários eram fracos. Eu até concordo, os adversários são fraquíssimos, mas para um time que quer ser campeão, empatar com o LDU fora, perder para o Central Córdoba em casa, empatar com o Central Córdoba fora, você acha que esse time aí, pessoal, se não melhorar, complica. É uma realidade, né? Mas o que a gente espera, né? A gente espera que tenha servido de lição, que tenha aprendido, né? Eu acho que Felipe Luiz é novo, a gente sabe que ele vai aprender muita coisa ainda, né? E tá aprendendo, substituições, esquema tático, né? Poupa num jogo que talvez não era para poupar. Sem sombra de dúvida, quem prejudica é o Flamengo. Mas eu ainda acredito na classificação do Flamengo, né? Mas o que será que a mídia tá achando, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos dá o vídeo, né? O canal do Thiago Life, Thiago Gol, o link vai estar aqui na descrição para vocês ir lá acompanhar. Vamos acompanhar o vídeo, no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Inteira. Porque mesclou jogos muito bons, né? Algumas atuações muito boas no Brasileirão, mas a Libertadores do Flamengo é preocupante. Não só olhando aí a tabela, vendo que vai ter que ganhar os 2 jogos em casa de qualquer jeito, se empatar com a LDU tá perigando demais, mas como o Flamengo se importou em todos esses jogos. Primeira rodada, Deportivo Táchira na Venezuela, um jogo horroroso, o Flamengo venceu por 1-0, mas um jogo bem contestável. Era beleza, né? O importante Libertadores é ganhar. Perdeu em casa para o Central Córdoba, levando um 2-0 ali no primeiro tempo. Tentou pressionar no segundo, teve bons e maus momentos. Foi o jogo que o Flamengo acumulou mais finalizações também, porque o Central Córdoba se colocou lá atrás. LDU foi um grande nada, jogo na altitude, beleza, consigo entender, mas o jogo foi um absoluto nada. Foi. E o jogo de ontem que o Flamengo somou 5 finalizações o jogo inteiro. Contra o Cruzeiro, o Cruzeiro já tinha reduzido o Flamengo a 6 finalizações apenas. Bem lembrado. A gente tá falando aqui de um time que uma das únicas críticas possíveis ao Flamengo no ano era a pontaria. Os caras precisam botar o pé na forma. Sim. O Flamengo não tá rodando a faca, tá criando. Já são 2 jogos que o Flamengo tem 6 e 5 finalizações. O que está acontecendo? Né? O Flamengo até ontem, além do gol, teve uma chance de ouro com a Arrascaeta, que ele perdeu. Mas fora isso, um grande nada também. E eu acho que a Libertadores do Flamengo, pelo 3º ano consecutivo, o Flamengo vai se complicando na Libertadores, enquanto o Palmeiras... Isso não quer dizer nada lá na frente, mas enquanto o Palmeiras está bem tranquilo na fase de grupos, já o Palmeiras sistematicamente faz as melhores campanhas, uma das melhores campanhas, ganha aquela vantagem de decidir mando, passa em primeiro... No mata-mata começa uma nova competição, a gente sabe. Mas o Flamengo, pelo 3º ano seguido, está se complicando, cara. E as lições que o Flamengo deveria ter aprendido? O Flamengo realmente vai dar chance para o azar contra a LDU no Maracanã. A LDU é um time horroroso, fraquíssimo. O Flamengo vai realmente dar chance para o azar no jogo contra a LDU para se complicar. E aí talvez ver até a vaga ameaçada, né? Já não basta mais o primeiro lugar. Quando sai o sorteio, o Deportivo Táchira, Central Córdoba e a LDU... Estamos de braços abertos, tá? Estamos de braços abertos, Flamengo. Nós, pessoa jurídica, tô falando, tá? Estamos de braços abertos. Pela bola que jogou até aqui nessa Libertadores, o Flamengo merece muito essa 3ª colocação. Merece muito. Por que eu tava falando sobre subestimar o adversário no... Não no sentido muito de cuzão, assim, não. Mas olha só a sequência. Qual foi o grande jogo do Flamengo? Foi contra o Corinthians, não foi? No Maracanã. O Flamengo destruiu o Corinthians naquele jogo. Foi um domingo. Tem 10 dias isso. Ah, foi o jogo da Globo, dos 60 anos. Destruiu. Logo depois, pega o Cruzeiro, que estava em crise, certo? E pega o Central Córdoba, que é, cara, desculpa, um time fraco. Joga legal, tem que estar organizadinho, mas, pô, pelo amor de Deus, não tem comparação de faturamento, de elenco, nada.
fora de casa. Contra o Cruzeiro já tem muita dificuldade, porque individualmente os jogadores estavam péssimos, De La Cruz mal, Eric mal, todo mundo... Eric não, De La Cruz mal, quem eu vi mal? Não, o Pulgar, ele quase deu uma entregada, foi ontem a grande muito defesa mal. do Rossi no jogo. Ontem muito mal. Mas individualmente os caras caíram demais. Esses 2 jogos, individualmente jogando mal. Ayrton Lucas mal. Nossa senhora, mal pra caramba. Zaga mal. Léo Pereira mal contra o Cruzeiro. Salvou uma lá, mas depois jogou mal. E por que não jogou o Ortiz? Então, assim, todo mundo mal, né? Individualmente muito mal. E eu tava lembrando de um negócio que o Fernando Praz falou outro dia lá no Sport TV. Trabalhei com o Praz no Amazon Prime Video. É muito legal comentar jogo com o Praz. Ele enxerga umas coisas legais. Você acabou de sair, né? Acabou de se aposentar. E ele tava falando do efeito que tem no jogador enfrentar um time que ele sabe que é pior. Ele sabe que é. Ele sabe assim, pô, a gente é muito melhor que os caras. É muito difícil os 11 caras do teu time colocarem na cabeça que precisa vencer com um pouco mais de pressa do que esperar acontecer. Talvez o Flamengo tenha entrado contra o Cruzeiro, que é um time muito inferior naquele momento, achando que ia resolver o jogo a qualquer momento, ou que ia sair com empate. E ontem, a segunda bola do Arrasca tem uma certa displicência, vai? O jeito que ele chuta. Não, ontem foram vários lances, várias tentativas de passes de efeito. Tá, obrigado. Então tem uma arriscados. Certa... Isso. O que acontece quando você está enfrentando um time que você sabe que é pior do que você? Você fica displicente inconscientemente. A soberba vem inconscientemente. Você não presta mais tanta atenção quanto você está prestando. Pega as semifinais de Champions. Olha o medo que os caras estavam de errar. Olha o cuidado que eles tomavam para acertar o passe. O Mkhitaryan, quando ele dá o passe para o Lautaro, ele olha 2 vezes, ele ajeita o corpo, ele bate com muito cuidado na bola, com muito capricho, porque ele sabe que ele vai ter uma oportunidade dessa no jogo inteiro, uma semifinal de Champions, ele tem que acertar. Ali não. Então você está jogando contra o... Principalmente, pessoal, contra o Central Córdoba em casa, no Maracanã, né? Felipe Luiz achou... Começou o erro daí. Diretoria achou que ia vencer na hora que queria. Felipe Luiz achou que ia vencer na hora que queria. E os jogadores entraram na onda, né? O Cidinha também do Flamengo achou que ia vencer na hora que queria. Pessoal, Libertadores você tem que entrar pra valer. Tem que entrar na vera. Tem que entrar como se não tivesse o próximo jogo. Isso sim se torna um time campeão de Libertadores. Não achando, subestimando o adversário. Já fiz 1-0, eu sinto displicência mesmo, falo, não tem um capricho na hora de sair jogando. O Gerson também não fez uma partida boa ontem. Então, individualmente, os caras caíram, porque me parece que eles achavam que eles iam resolver a qualquer momento. Assim, era uma questão de... É difícil você provar isso com um número. Mas o próprio Felipe Luiz falou na coletiva de displicência. E foi o que eu senti. E aí precisa, acho que ele demora a mexer também. O Felipe tem demorado a mexer. Também. As escolhas até de time titular, enfim, ele tem as informações de quem está bem, quem está com risco maior de lesão, etc. Enfim, o que pode talvez destacar, contestar, é porque em alguns jogos jogam uns e, né, se tal jogo é mais importante, por que você não guardou o Léo Ortiz para a Libertadores? O Danilo quase entregou ontem também não é dele, né, nessa passagem de Flamengo até aqui, mas no pênalti lá, meu Deus, que o árbitro foi marcar? O pênalti do braço do Léo Pereira atrás, totalmente... Mas ele já não tinha anulado um? Ou eu tô louco? Ele já tinha anulado um? Ele tinha anulado um pênalti, mas é uma loucura também essa regra de VAR, de chamar. Ele chamou para ver um pênalti de um chute do Gerson na mão do jogador do Central Córdoba, porém o Gerson estava impedido e teve que chamar. Tem uma grande chance de empate triplo. Com todo mundo com 11? Você tem a tabela aí de novo? Todo mundo com 11 pontos? Exato. Não são resultados impossíveis. O Flamengo ganhar os dois, o Flamengo vai a 11. E a LDU ganhar em casa do Central, vai para 11. E na próxima rodada o Central ganhar do Tátira, vai a 11 também. Os 3 terminariam com 11 e aí vai para saldo de gols. O Flamengo tem a obrigação aí de fazer saldo, principalmente contra o Tátira, mas se ele ganhar da LDU... Essa faixinha laranja aí, sabe o que significa, né? Sistema Brasileiro de Televisão. Estamos de braços abertos, já falei. Essa faixinha laranja é o SBT. É nosso. Acho que no fundo o Flamengo vai ganhar os 2 jogos. Estamos vai aqui, passar. Ó. Talvez passe em primeiro pelo saldo de gols, mas é um pouco inadmissível o Flamengo estar nessa situação após 4 rodadas e o Flamengo se colocar nessa situação novamente. Não sei o que acontece, assim, porque brasileiro vai tudo bem. A temporada como todo do Flamengo é linear.
é um pouco dentro do esperado, com algumas ponderações, mas o Pedro voltou faz pouco tempo. Agora, na Libertadores, cara, era pro Flamengo estar passeando, tá com 12 pontos. Então agora é Liga de Quito em casa e depois Deportivo Táchira em casa, é isso? Exato. Tá, bom, tem que somar, tem que fazer 11 pontos e depois deixar o Córdoba e a Liga de Quito se entenderem lá e ver o que acontece, né? Mas agora é isso, 6 pontos e pronto. Se não, logo depois do SBT Brasil, nosso pré-jogo especial. Se não, é só vir. E aí pode ter certeza, porque o SBT é pique 1, né? Não, e olha só, já pensou se o Corinthians, num milagre, se classifica em segundo no seu grupo e o jogo é Flamengo e Corinthians? Pode, né? Acho que pode naquele... Pode. A gente pega um Flamengo e Corinthians, o Sistema Brasileiro de Televisão vai sorrir daqui até aqui. Estamos, de braços abertos. Eu tenho minha torcida pessoa física e pessoa jurídica. Eu já falei, a jurídica está gritando hoje, hein? O que eu vou fazer? Eu tenho que torcer o leitinho da lua, pô. Só não pode fazer que nem o técnico do Cruzeiro, que desdenhou depois que foi eliminado. Vamos colocar então. Gente, entrevista polêmica do dia. Foi. Pois é, nação flamenguista. A mídia discutindo essa atuação do Flamengo aí, onde o Flamengo mais uma vez não conseguiu vencer o Central Córdoba, jogando fora de casa. E vamos ser realistas, né? Às vezes a empolgação da torcida também atrapalha, né, o Flamengo, né? Por que é que eu tô dizendo isso? Quando saiu o sorteio da Libertadores, que o Flamengo pega Central Córdoba, Deportivo Táchira e a LDU, todo torcedor do Flamengo disse: vai ser a melhor campanha da Libertadores. Com certeza, pessoal, isso aí entra na mente. Quando eu digo entrar na mente, entra na mente dos jogadores, né? Eles pensam a mesma coisa. E é como o Thiago Leifert aí disse, né? Subestimar os adversários. Eu não vejo nenhuma equipe do mundo subestimar os times brasileiros. Eles vêm aqui e jogam pra valer. Eles não querem saber, como se fosse o último jogo da vida dele, né? Os times brasileiros não fazem isso, né? E foi o que aconteceu com o Flamengo. Todo mundo achou que o Flamengo ia ganhar todos os jogos, fora em casa. Achou que ia passar por cima do Central Córdoba, do Maracanã. Perdeu jogando um péssimo futebol. Perdeu Bruno Henrique perdendo um gol no último lance do jogo, debaixo da trave, que a mídia não fala, né? Mas a gente traz aqui para vocês. Para vocês que são apaixonados por Bruno Henrique. Aquele golzinho ali pode dar diferença. Vocês estão esquecendo que Bruno Henrique foi aquele que perdeu um gol o ano passado. Vocês estão lembrados? Bruno Henrique perdeu um gol. Só ele e o goleiro, a 1 metro do goleiro, um lance de cabeça contra o Peñarol. Vocês estão lembrados? Jogo do Maracanã, o Flamengo perdendo o jogo. Ele pegou a bola de empatar. Ainda estava no início do jogo, né? Mas já estava 1-0 pro Peñarol. 2 metros do goleiro, ele achou de cabecear em cima do goleiro. O Flamengo caiu fora, mas lance passa despercebido. Eu não passo, não. E contra o Central Córdoba, Bruno Henrique novamente. 46, 47 do segundo tempo. Cabeceou uma bola que, se ele fosse com o pé, tinha feito o gol. A bola bate num pique da trave e sai. Esse aí já é um dos culpados. E para mim não deveria nem estar jogando. Para mim não deveria nem estar sendo relacionado. Que a cabeça dele não tá no campo, né, pessoal? Vamos ser realistas, né? Qual foi o jogo que Bruno Henrique jogou bem? Vamos lá. Conta nos dedos. Primeiro jogo do Flamengo, no ano, contra o Botafogo. Depois teve aquele jogo contra o Vasco, Campeonato Carioca. E pronto. Já era. Mas pouca gente fala, né, que Bruno Henrique ganha milhões e milhões e não tá correspondendo. E o treinador colocando em campo, né? Que pra mim não deveria estar batendo nessa tecla, né? Sabe que o cara tá com problema, então fim da fila. Felipe Luiz não tem o que tá tentando recuperar jogador psicologicamente. Ele não é psicólogo. Não tá dando certo, final da fila. Ali tem muitos jogadores naquela posição. É um ponto.
É como eu digo, subestimar os adversários é achar que vai vencer. Você quer apostar comigo? O Flamengo ganha os dois jogos que restam, contra o Deportivo Tátira e contra a LDU Bonito, e se classifica. Por que eu tô achando isso? Tá pressionado. O Flamengo, quando tá relaxado, pessoal, é um perigo. É um perigo que os caras entram relaxados, acham que vai ganhar a qualquer momento. Isso aí é um fato. Agora, quando ele tá mordido, aí sim. Aí a gente pode esperar coisa boa, né? É o que a gente espera na próxima partida, né? A torcida pressione. E quando for primeiro contra a LDU, né? Consiga fazer um grande jogo. E depois contra o Deportivo Tártara, né? Perdeu todos os seus jogos. A tendência é que vai perder. O Flamengo faça um grande jogo. E não perca sua classificação no Maracanã, que vai ser a maior vergonha da história. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixe a sua opinião e até a próxima.